Boa tarde. Eu vou dando boa tarde devagarinho, para a gente ir acalmando o coração, porque eu sei que depois da fala da Bárbara, quem estava lá, eu acho que todo mundo, a gente sai mexido, né? Eu falo que a gente sai bem agitado. E isso é natural. Eu vou iniciar, porque eu já fui alertada do horário e da necessidade de ser pontual. O meu reloginho que fica escondido aqui, para quem não está vendo, já conta 59 minutos e 31 segundos. Então, eu já perdi 30 segundos. Muito boa tarde. Eu me chamo Suzana. Eu trabalho aqui na Firjan, trabalho na área de educação. Sou educadora com muito amor, orgulho e paixão. E hoje eu vou ter a honra de mediar essa mesa sobre educação ambiental integral e antirracista no nosso segundo encontro de educadores. Vou me descrever. Ontem a gente tinha aqui dois alunos nossos com deficiência visual e a gente tem gravação e tem transmissão, então a acessibilidade é muito importante. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados longos, bem volumosos, como eu gosto. Eu escolhi colocar um macacão verde para ser bem discreto. Uso um tênis branco e tenho um sorriso lindo. Sou simpática, legal, espero que vocês gostem. E vou falar um pouquinho para vocês. Algo importante, logo logo vai aparecer aqui para vocês o QR Code para quem quiser fazer perguntas, tá? Vai ficar aqui on, então já coloca a câmera de vocês. Aí, ó, já ficou. Para que vocês quiserem fazer perguntas ao longo aí da nossa conversa, tá bom? Por quê? Porque a gente vai falar de uma temática urgente. Só que ela é urgente há muito tempo. A gente vive uma emergência climática e a gente sabe que essa foi a principal pauta dos nossos noticiários nas últimas semanas. Tá tudo conectado, né? A nossa mesa tem como tema a educação ambiental. Como ela pode ser incorporada de forma abrangente e inclusiva no currículo escolar, promovendo uma consciência ecológica e a cidadania entre os alunos. Uma coisa que eu esqueci, eu me descrevi, mas eu não falei o meu sinal. O meu sinal na língua brasileira de sinais é esse daqui. Acho que ficou fácil de entender o porquê, né? É assim, tá, gente? Não é assim, não. E para conversar com a gente sobre esse tema urgente, e que é urgente há muito tempo, para a gente pensar aonde cabe a escola no maior desafio da humanidade, eu vou convidar duas pessoas. E aí, a gente sempre fala mini bio correndo. Nós sentamos, a gente já riscou, refez. Mas eu vou pedir para vocês, eu vou ler, porque são mini bios importantes, potentes. Quando eu acabar de ler, aí, por favor, batam palma, porque elas vão levantar e vai ser lindo. Vamos combinar assim? Eu vou chamar Rita Silva Passos, mulher preta de axé, neurodivergente, que acredita na magia e na ciência necessariamente nessa ordem. Ela é doutora em planejamento urbano e regional, mestra em estudos populacionais e pesquisas sociais, especialista em sociologia urbana, bacharel em ciências econômicas, professora, pesquisadora, idealizadora do canal Cognição Suburbana. Sigam. Cognição Suburbana no Instagram. Membro do grupo de racismo, do GT de racismo, da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, diretora da Coalizão pelo Clima, por isso que eu tinha que ler tudo, tá? Mas filha da dona Leia, do seu Raimundo, uma empregada doméstica e um estivador. Rita Silva Paz.
Maravilha. A gente vai ter um problema sério, porque eu tô assim, de mediadora de tiete, tá? Se preparem. E para continuar falando com a gente de um tema tão urgente, a gente vai receber a Aleluia Hering. Ela tem uma atuação. Atua na educação desde os 19 anos de idade. Ainda quando jovem, se interessou pelas causas sociais. O seu raio de atuação e de compaixão se estendeu para aquilo que afeta o mundo natural e, tardiamente, incluiu a causa animal. Ela é vegana faz 18 anos e fez uma transição alimentar que durou 3 anos e afirma nunca ter ouvido falar sobre isso na escola. É mestre e doutora em educação, com a sua tese Uma Escola Sem Muros. É diretora da rede Luiz Agostinos. Cuida dos pilares ambiental, social e governança. Eu quero chamar para conversar com vocês. Aleluia, Hering. Quero agradecer aos nossos profissionais de Libras que estão aqui. Por favor, fiquem de pé. Deem um tchauzinho. É muito importante vocês estarem aqui. Muito obrigada pelo trabalho. Eu vou convidar para que Rita traga um pouquinho da percepção dela, para que a gente comece essa discussão, falando um pouquinho desse racismo ambiental na escola e do que mais você quiser falar. A gente já falou de tanta coisa hoje, muita coisa. Se vocês quiserem seguir Rita, muitas publicações interessantíssimas no LinkedIn. Eu anotei a última, então acho que é bem importante, que é uma publicação sobre alternativas para o futuro, jovens ativistas na luta pela justiça climática. Rita está no LinkedIn como Rita Passos. Não, o nome completo. Tá seu nome completo. Eu sou Tiete. Está Rita Maria da Silva Passos, mas se colocar Rita Passos já vai buscar, tá? Tem uma publicação sobre Ciranda dos Povos. E vai falar um pouquinho para a gente dessa perspectiva e do papel da escola e da percepção que ela tem nessa jornada. Ô, gente, eu posso fazer uma coisinha? Eu posso ficar de pé, gente? Porque Certeza. Eu quero olhar para as pessoas, quero andar, né? A pessoa tem TDAH, gente. A pessoa não consegue ficar muito parada, não, que dá uma certa agonia. Seja livre. A única coisa que eu vou fazer é o que você pediu de contar os minutos, tá? Ah, tá bom. Ai, gente, misericórdia, gente. Vamos caber tudo nesse tempo. Gente, Motumbá, Colofé, né? Eu tô aqui começando essa fala com vocês, né? Falando em gratidão, né? Nessa origem aí, que é a origem dos meus ancestrais, né? Como eu coloquei aqui, eu sou uma mulher de axé, né? Que acredita nessa questão da magia e da ciência, e necessariamente nessa ordem, porque é uma junção, e é uma junção do que a gente vai falar aqui, inclusive em termos de natureza. Antes de mais nada, um pouquinho antes da gente começar a palestra da Bárbara Carini, que foi maravilhosa, mesopotâmica, potente, me aconteceu uma coisa no banheiro. E isso tem tudo a ver com o ambiental. Eu estou saindo do banheiro, né, da parte privativa do banheiro, e estou lá no espelho, né, dando aquele retoque, aquele tapa no visual. E, de repente, né, tinha umas moças muito simpáticas e elas falaram, mas você é bonita, seu cabelo é bonito, seu brinco é bonito. E aí, de repente, né, uma outra mulher que eu acho que estava junto, ela sai e foi de maneira muito, um natural, muito socialmente construído. Automaticamente, ela veio com toda a empolgação dela e meteu a mão no meu brinco. E aí, eu acho que a gente precisa falar disso, né? E isso tem tudo a ver com natureza, porque a gente acaba desumanizando o outro e ele não entende que isso é natureza também, né? E que a gente tem um corpo que é território, o corpo é nosso.
E a gente é muito fetichizado, a gente é muito ignorado e coisificado. E é tão natural que a gente nem se percebe. Acho que aquela moça, ela nem entendeu o que ela estava fazendo. E eu fiquei muito surpresa com aquilo, né? Porque, como disse a Bárbara ali, a gente sempre vem para os espaços muito preparados, porque a gente sabe que vai acontecer. Mas como eu estava saindo do banheiro, gente, e eu tinha entrado no banheiro desesperada, aquela coisa, você sai correndo, foi bem desse jeito. Então, acho que é muito importante a gente falar, já que a gente está falando de questão ambiental, falar desse corpo. Porque são esses corpos, inclusive, que estão sofrendo os impactos ambientais e climáticos de maneira desproporcional. Né? E agora, já entrando um pouco nessa fala sobre justiça climática. Né? A justiça climática ela é um ramo, né? Ela é uma parte, ela deriva da justiça ambiental. E o que a justiça ambiental tem como uma questão estruturante? O racismo ambiental, que é uma questão que a gente vive aqui desde o nosso processo de colonização, né? Porque é a expropriação de corpos e de natureza. Então, é sobre isso que a gente está falando, né? Dessa invisibilidade, dessa natureza e da natureza desse povo preto, né? E desse corpo indígena. Então, é um pouco disso que a gente está falando. Então, quando a gente está falando de justiça climática, a gente está falando desse ramo que luta pela antirracismo ambiental. Então, esse antirracismo ele dialoga com várias questões. Né? Eu falei aqui do corpo-território, né? A gente pode falar isso de outros espaços que, para além do corpo, né? As comunidades, as favelas, os quilombos, os territórios indígenas. Por quê? Mas quando a gente fala disso, e eu acho que isso é muito importante para a educação, e principalmente para os nossos jovens, a gente precisa falar não só da consequência, porque a consequência é sempre a mesma. Mais pobre, mais preto vão morrer nesses espaços. Né? Tem menos acesso a questões básicas da nossa sociedade. Então, a gente vai estar sempre falando da mesma coisa. Essa coisa é importante? É. Mas, para a gente mudar, a gente precisa falar da causa. E aí, o conceito de racismo ambiental, ele é muito importante, porque ele vai falar da discriminação das políticas públicas e das políticas empresariais. Porque são elas que incidem pelo território. São elas que decidem quem pode viver, como pode viver e como pode morrer. Então, a gente também está falando de necropolítica. Então, é fundamental que a gente compreenda e a gente possa passar isso para os nossos alunos. Né? Porque senão é a questão que, inclusive, Bárbara estava colocando lá, né? Dessa questão, se você mora num território de favela, então seu espaço, né? A falta de coleta de lixo, a ausência de saneamento, né? Você acaba, né, naturalizando isso como uma questão menor e como se isso fosse responsabilidade sua, né? Porque choveu, alagou, desabou, a primeira coisa que fala, mas não tinha que morar ali, mas não tinha que jogar o lixo lá. Aí você pergunta, quantas vezes o lixo passa? Né? Você tem um projeto habitacional para essas pessoas, sério, responsável? Então, a gente precisa falar das causas. E é muito importante que a gente comece a falar de maneira muito pedagógica sobre as causas na infância, na adolescência, mostrando esses espaços, abrindo as escolas para se relacionarem com os territórios que vivem ali circunscritos a ela, mas também para os territórios onde estão essas mães que às vezes precisam sair o dia inteiro e quando chove é aquele desespero porque tem que pegar 3 conduções para chegar em casa, para ter certeza que seu filho está vivo. Então, a gente também tem toda uma questão de saúde mental, que a gente precisa trabalhar nessas crianças, nessas mães, porque não adianta trabalhar só na criança ou só na adolescente, que fica, às vezes, responsável pelos outros irmãos e que no desespero da chuva não sabe o que fazer. Então, é muito importante que a gente lide com essa transversalidade, mas é mais importante também que a gente traga para eles, incuta nas cabeças deles desde pequenininho a importância
que é você responsabilizar a quem é de direito, para que eles possam ser adultos mais conscientes e que eles possam votar mais conscientes e que eles possam, de certa maneira, né, mudar essa consciência, né, que vem desse processo todo de colonialidade. Então, é muito natural que as pessoas invisibilizem corpos, desnaturalizem os locais onde essas pessoas moram, né? Como elas fazem para chegar no seu trabalho. Então, tudo isso é muito a ver com a questão do racismo ambiental e que, agora, em termos estratosféricos, né, eles ganham a dimensão climática, né? Porque sai da questão territorial ali, né? Daquela comunidade que sofre aquele impacto, né? Mas com o aumento das emissões e tudo mais, isso ganha uma esfera, né? Um estrato mundial. Mas ainda assim, né? Quando a gente vai ver na televisão, na mídia, sei lá mais o que vale, na internet, a gente vai ver as chuvas nos Estados Unidos, a geada não sei aonde. A gente está sempre falando de Europa. Cadê o povo falando do que está acontecendo no Sudão? Né? Então, é isso. Quando a gente fala das chuvas no Rio Grande do Sul, a gente não fala dos povos de terreiro. Entendeu? A gente não fala dos quilombolas, a gente não fala dos indígenas. Então, e sempre são os últimos, porque ainda tem mais uma questão que é muito importante a gente falar aqui. Quando acontece, são os últimos a serem reparados. Então, acho que é importante a gente falar aqui também, estender essa noção de afirmativo para a questão ambiental e climática. Então, isso é muito importante. E é importante que isso esteja na formação dessas crianças, desses adolescentes, né, desses futuros adultos que terão a responsabilidade de votar, de pensar essa sociedade e de mudar essa sociedade. Então, eu vou parando por aqui. Estou dentro do prazo? Muito. Tem mais espaço? 2 que a gente minutos. falar, gente, eu tô gostando disso. Estou gostando desse negócio aqui, eu não posso. Entendeu? Mas eu acho que esse é um aspecto fundamental. Então, a gente tem questões, né, e que eu acho que a gente precisa passar pela questão curricular. Né? O que fazer para a gente fazer uma discussão concreta da questão do racismo ambiental? Né? Eu acho que é passar pela questão conceitual, né, de uma maneira simples, de uma maneira leve. Você pode passar isso em várias disciplinas, né, desde as ciências, né, desde a biologia, as ciências sociais, a educação física, né, porque a gente está falando também de uma questão da natureza que está muito ligada à cultura. Né? E qual é a cultura que a gente tem? É uma cultura colonial, então a gente precisa descolonizar ela. A gente precisa que ela seja contracolonial. Porque a gente precisa de uma ideia de natureza que seja plural. E que não seja a versão única de natureza de um pensamento hegemônico, de um pensamento eurocêntrico. Então, é fundamental que a gente tenha condições de passar por todas essas dimensões para pensar justiça climática, antirracismo climático, antirracismo ambiental e justiça ambiental. É fundamental que a gente fale na educação física da importância dos esportes, a importância da dança, a importância do jongo, a importância da capoeira, né, que são tão belíssimos, tão representativos, né, como são, né, as danças, as brincadeiras também das crianças indígenas. Então a gente precisa passar por isso, porque natureza e cultura estão ali, ó, juntinho. Não dá para passar sem falar sobre isso. Não dá para pegar o professor de educação física e ele não ter um campo de futebol de pelada para levar os seus alunos e para mostrar que aquele território ali ele pode ser potente, né? Que aquele espaço ali pode ser usado para além da boca de fumo. É importante que a gente possa sair dessa escola engessada.
Rita? Porque senão a gente não consegue romper com essa natureza e com essa cultura hegemônica. Então, gente, vou parando por aqui. A do pé, a do pé, a do pé. E até daqui a pouco, né? Claro. A gente volta. Por favor. Fica aí. É certo que foi. Eu vou ficar com uma frase sua, toda essa força. São os últimos a serem reparados. E vou voltar com a pergunta inicial para conversar com a Aleluia. Aonde cabe a escola no maior desafio da humanidade? Que ela vai trazer um pouquinho sobre essa ecologia integral para a gente. Aleluia. Boa tarde, tudo bem? Estou aqui olhando para vocês com uma certa emoção por estar no meio de educadores e como foi dito, né? Eu estou na educação, comecei como professora aos 19 anos e professora de educação física, porque exatamente a escola para mim foi um lugar de exclusão e por chamar aleluia, né? Era os colegas chamando glória, glória, aleluia do dia que eu entrava ao dia que e eu não conseguia esconder aleluia dentro de uma roupa, né? Então, o que me atraía era a professora com um saco de bola, porque parece que a atenção virava para a bola e eles me esqueciam. E isso me fez ir para a educação física, mas depois eu fui para o mestrado e doutorado na área da história da educação. Então, encontrar educadores, e eu aqui com 62 anos de idade, nesse lugar de aprendiz, porque hoje aqui eu aprendi tanta coisa. Esse encontro, ele está tratando de temáticas de fronteira, e não era para ser de fronteira. A questão étnico-racial, a questão ambiental, olha, era para ontem. Era para ontem. E eu vejo esse encontro, e eu rodo muito, eu vejo muitos encontros, poucos estão tendo essa temática com pessoas tão interessantes. Então, parabéns por esse encontro aí por vocês. Então, quando foi me dito, você tem 10 minutos, depois de 10 minutos, nossa, mãe, 10 minutos para falar disso tudo, aí eu tive que me organizar, porque senão eu me perco aqui, né? O Edgar Morin, ele coloca que nós não precisamos ensinar todas as coisas, nós precisamos ensinar algumas coisas. É o que eu chamo de chave mestra. Então, são premissas, são princípios, que se a gente tem bem eles na nossa cabeça, os problemas vão surgir e a gente volta neles em algumas coisas. Ouve-se muito falar de ecologia integral, né? Então, a melhor definição para ecologia integral eu encontrei no livro A Queda do Céu, do Davi Copenau. Para quem já leu, estou vendo aqui algumas pessoas, é um livro assim, né? É uma coisa assim, você tem você antes e depois daquele livro, né? Então, ele em um dado momento, né, ele é um livro que ele, a partir da oralidade, ele confiou ao Bruce Albert, que é um antropólogo francês, as suas histórias. E ele fala, então, olha, os brancos, eles, né, eles estão começando a falar um monte de coisa, ecologia, meio ambiente, mas essas palavras estavam no meio de nós muito antes deles falarem. Só que a gente não nomeava dessa forma, né? Aí ele tem uma frase que aí eu preciso ler, porque eu não posso perder nenhum detalhe. Ele diz assim, na floresta, a ecologia somos nós, os humanos. Nós aqui, abre um parênteses, a gente para aqui. A gente para na gente, mas na cosmovisão dos povos originários, eles continuam. Mas também, tanto quanto nós, os chapores, os espíritos, né? Os animais, as árvores, os rios, os peixes, o céu, a chuva, o vento e o sol. Isso é ecologia integral. Porque na fala do Copenau, ele aponta para relações e não hierarquias. Esse é o nosso grande problema, é onde nós nos perdemos como seres humanos,
seja na questão étnico-racial, seja na questão ambiental. É quando nós criamos hierarquias e falamos o que é melhor e o que é pior. Então, ele traz esse contraponto a essa visão antropocêntrica que, ao nós nos distanciarmos deste eixo estruturador, porque nós somos animais, nós somos terra, nós não podemos esquecer que nós somos primatas. Nós nos colocamos afora, acima, como se a natureza fosse uma moldura para a nossa existência. E ele fala exatamente o contrário, mas também tanto quanto nós, os outros, né? Então, nós nos tornamos seres artificiais, porque nós queremos coisas. Nós precisamos de muitas coisas. E por isso nós avançamos para cima dos rios, para as florestas, porque nós queremos o metal, o ouro, o cobre. Nós avançamos para cima dos corpos dos animais, porque a gente quer tudo deles. Nós os privamos da convivência com seus filhotes, tiramos seu couro, seu fígado, a gente só não aproveita o seu berro. Porque nós queremos coisas. E o Schopenhauer fala que nós somos agente da mercadoria, porque todas as nossas relações são mediadas por coisas. Só que isso tem limite, porque nós estamos falando de mais de 8 bilhões de pessoas pisando muito forte nessa terra. Alguns pisando menos, consumindo menos e pagando o preço maior. Então, não tem planeta, não tem terra que caiba tudo isso que nós queremos. As palavras agora que nós precisamos usar é de declinar, é de recusar, é de repensar, porque a terra não aguenta mais. Então, o que cabe à escola? E aí eu faço uma pergunta, né? A escola para quê? A escola para quê? Né? Eu acho que somente uma escola e uma educação com E maiúsculo vai dar conta de uma educação ambiental, integral e étnico-racial. Porque uma educação de verdade, ela já contempla tudo isso. Ela já contempla tudo isso. Então, a escola é um lugar, né, de se aprender referenciais civilizatórios. A escola nos possibilita um trabalho, né? Essas possibilidades éticas, estéticas, lúdicas de se conhecer o mundo. Quando o Theodor Adorno ele fala o seguinte, que qualquer debate, qualquer empreendimento educativo tem que responder a seguinte pergunta, a seguinte meta, que Auschwitz não se repita. Isso aponta para um processo civilizatório que a escola deveria ser aquela que vai neutralizar a barbárie. E outra coisa, a escola como concessão do Estado, seja ela privada ou pública, ela precisa educar para a cidadania, e aqui nós estamos falando da cidadania planetária. E não estou falando de globalização, eu estou dizendo que nós habitamos uma casa que é comum, e essa casa tem muitos moradores, de muitas etnias, de muitas cores, de muitas condições, de muitas possibilidades. Não somente nós. Então, dito isso, não se trata de ter mais disciplinas, não se trata de mais conteúdos. Nós já temos tudo isso. A questão é a abordagem do educador. É o que você faz como um professor de língua portuguesa, que você tem na sua mão textos, por exemplo. Você tem charge. Você pode escolher essa charge ou esse texto. Então, não se trata disso. E depende também de uma intencionalidade. Aí a Karine colocou várias coisas para a gente aqui dessa intencionalidade. Não é ter mais leis, porque nós já temos leis o suficiente, tanto na questão
ambiental, que é de 99, quanto étnico-racial, com relação afro-brasileira, indígena. Nós já temos essas leis. Nós precisamos de gestores, de educadores, de diretores que queiram fazer isso, que estejam dispostos a fazer isso. E a escola também, concluindo aqui essa primeira parte, é um lugar onde se obtém respostas a questões que jamais seriam colocadas em outro lugar. Isso é uma frase do Forcan no livro Escola e Cultura. E aí, pensando na criança que entra na escola, vamos colocar aos 3 anos de idade e sai aos 18, o que nós colocamos no meio do caminho? Lembra do João e Maria que vão jogando migalhinhas de pão? O que nós, educadores, colocamos no chão para que essas crianças possam chegar no final de uma escolaridade, com uma alfabetização ecológica, e com pessoas que compreendam que o mundo comporta a todos, que a gente consiga superar a questão do preconceito, do racismo, do sexismo, de tudo isso. E, por último mesmo, aqui, esse lugar específico, o currículo oculto. As escolas ensinam sem falar uma palavra. Ela ensina pelas suas estruturas, pelas suas paredes. Ensina por aquilo que ela coloca ali. Uma das escolas que eu fui diretora, logo no início eu cheguei lá, tinha um cativeiro, que as pessoas falavam que era viveiro. Eu falei, isso é cativeiro. O que a escola está ensinando por meio desse cativeiro? Que o animal preso é legal. Então, essa instituição que tem uma autoridade diz para essa criança que é bacana isso. Ela está ensinando por meio desse currículo. Então, vamos prestar atenção também nessas estruturas. Esse é um papel da escola. Vamos lá, continuar. Obrigada. Eu estou só contando os minutos, mas eu estou igual todo mundo, em silêncio. Aleluia trouxe um ponto interessante que eu já vou puxar esse ponto para a Rita. Vou contar uma interação aí de 6 minutos para a gente, 6 e 6, que depois a gente abre para perguntas, tá bom? Sobre não precisamos de mais disciplinas, e sim repensar a abordagem, né? E aí eu queria ouvir Rita um pouquinho sobre essa abordagem. Então, é muito gente, bom. Gente, é muito bom a gente estar no universo plural, né? Essa diversidade, ela é muito importante, né? Eu vou começar falando de uma coisa que eu acho que vai, no final, trazer essa resposta. A gente é como uma pessoa atrapalhada para botar uma agenda aqui. Né, gente? A pessoa é assim, é desse jeito. Mas importante, né? E ouvindo a fala da Aleluia, né? Ela o tempo todo ela trouxe referenciais, bibliografia, e eu passei meio batido disso tudo. Aí eu olhei essa fala e falei, gente, né? Eu acho que eu naturalizei essa perspectiva contracolonial, mas eu não falei dos autores. Eu falei que esse pessoal precisa saber, precisa ouvir. Né? A gente está falando de racismo ambiental, a gente está falando de um conceito que foi criado por um homem negro, entendeu? Mas que já existia nas redes antirracistas no Brasil. Né? Então a gente precisa trazer esses nomes, essas referências. Quando a gente está falando da inexistência desses povos, desses currículos, mas sob o meu ponto de vista, eu acho que a gente precisa de menos colonial, mais contracolonial e alguma disciplina que dê conta desse contracolonial, porque é isso que a gente vem aprendendo nas escolas desde sempre. Então, eu acho que a gente precisa diminuir algumas coisas, transformar algumas coisas e trazer outras coisas.
né? Então, eu preciso falar aqui do Bob Bullard, eu preciso falar aqui de Sueli Carneiro. Eu acho que é importante falar que essa ausência nos currículos, ela tem nome, ela é um epistemicídio, ou seja, ela é a morte, o apagamento de conhecimentos, e são conhecimentos tradicionais de povos originários, de população negra, né, que lidam e interagem com a natureza de maneira completamente alternativa, e que eu acho que a gente não pode ser absolutamente crítico sobre o que é melhor, o que é pior, porque cada uma tem a sua identidade, a sua especificidade, e lida com o território de maneiras diferentes, se apropria de sistemas agroalimentares absolutamente diferentes, né? Esse conceito também é um conceito de Antônio Bispo dos Santos, né? Que traz sobre isso, né? Em A Terra Quer, a Terra Dá. Eu acho que é importante a gente falar, e eu estou pegando essa perspectiva aqui, né? A partir dessa importância da gente trazer esses referenciais teóricos, né? Que são contracoloniais, que trazem essas outras perspectivas, essas outras abordagens. E só para concluir isso aqui, né? É importante falar de uma outra coisa que está no seio da questão das mudanças climáticas e está no seio da discussão da educação, que é a militarização. E as pessoas falam, mas por que disso? Porque grande parte do orçamento, e aí vem o meu lado economista, né, do orçamento, ele traz consigo a formação de conceitos militares para dentro do meio ambiente. Isso aconteceu na Câmara de Comércio, que ficou responsável pelas questões climáticas nos Estados Unidos, no governo Trump, que foi responsável por trazer e por cuidar, entendeu? Foi justamente os militares que ficaram sob a pauta da questão ambiental e climática nos Estados Unidos. No governo Bolsonaro, a gente também teve uma verba destinada exclusivamente para que eles gestassem esses territórios. Então, é muito importante que a gente fala nesse processo que está se falando, né, de militarização nas escolas, e a militarização ela acontece no território brasileiro sob os territórios, os espaços desses povos que são altamente vulnerabilizados, e é importante que a gente tenha outras presenças nesse espaço e que a gente aprenda com essas pessoas nesses espaços e nesses territórios e que a gente possa trazer isso para dentro de sala de aula. E a gente está vendo na educação um processo, várias tentativas de militarização da educação que trazem essa prática, que é uma prática que vem desde sempre e que vem precarizando corpos ou diminuindo o poder dessas pessoas sobre a própria gestão dos seus territórios. E isso está presente no meio ambiente, isso está presente no orçamento, e isso pode estar presente na educação. Então, a gente precisa se ligar aí nesse corre. Obrigada. Esse microfone é seu. Esse é seu. Obrigada, Rita. Aleluia, eu queria te ouvir um pouquinho. Eu sei que você trouxe algumas imagens que você gostaria de mostrar. A gente tem a apresentação da Aleluia para colocar aqui, por favor. Se você quiser já ir falando um pouquinho. Eu queria trazer para vocês um exemplo, né? Eu percebo que hoje a grande dificuldade das pessoas é de traduzir. Todos vocês, como educadores, vocês recebem uma partitura. Vocês têm conhecimento, vocês já leram muito. Mas como que isso vira aula segunda-feira, 7 horas da manhã, 7h10 da manhã? Então, como uma professora, eu sempre pensei, como isso vira aula? Como que eu posso atuar? Então, a Rede Lewis, ela tem tanto escolas onde tem um dos maiores IDH do Brasil, como também tem escolas onde tem os mais baixos IDH do Brasil. Então, eu gostaria de trazer como um sujeito histórico e político, e eu quero fazer isso para encorajar vocês onde vocês estão. Porque, às vezes, você começa sendo uma andorinha, sendo sozinho, mas você vai começar a contagiar e contaminar outras pessoas também. Então,
Primeiro eu vou falar do Ayacon, porque é aqui no Rio de Janeiro, fica aqui no Engenho Novo, essa escola, né? Tá vendo? Não sei se alguns de vocês, mas vocês podem procurar essa escola, conhece? Então, é uma escola que tem 700 alunos, que é 100% gratuito. Está desde 1992 e passou a ser colégio a partir de 2010. E essa é uma escola intencionalmente pensada para ser uma escola antirracista e que trabalhe também com a ecologia integral. São 2 refeições por dia que são servidas para essas crianças e eles aprendem por meio da alimentação também esse resgate dessa cultura alimentar, fazendo uma crítica também àquilo que chega para eles comerem, porque o que chega para as populações mais empobrecidas é lixo, porque é mais barato, mas onde tem gorduras saturadas é onde que tem isso. E nós temos um repertório alimentar fantástico no Brasil. Uma população, uma cidade que tem sol, que tem água, que tem terra. Então, esse é um trabalho importante. Aqui sumiu a questão. Um dos pilares muito forte é o poder mobilizador da arte e da cultura, a afetividade também, porque a gente entende que são crianças que vêm de meios são desfavorecidas economicamente, crianças que, como muitos de vocês que têm histórias para contar de preconceito, de discriminação, racismo, de não positividade de suas experiências, então são crianças que precisam ser abraçadas, acolhidas, fortalecidas. Então, a arte é um desses meios. Trouxe aqui algumas fotos para vocês. Há um trabalho com pedagogia de projetos, né? E sempre tem, todo ano tem um tema estruturador, que é um tema que se investiga. Então, o colégio faz isso anualmente, sempre escolhe. Então, eu só trouxe aqui para vocês verem, desde 2010, os temas, os eixos estruturadores que a escola propõe. O ano passado foi Somos Todos a América Latina, porque a gente também tem muito essa questão da Europa, né? E a gente esquece os países que são próximos nós, que estão também vizinhos, né? E que tiveram um processo de colonização também parecido com o do nosso. Então, em 2024, nós tivemos novas linguagens, novos tempos, está acontecendo agora, e eu trouxe esse só para ilustrar. Todos os anos, são 3 unidades. A segunda sempre é voltada para a ecologia integral e a terceira sempre voltada para a educação étnico-racial. Então, todos os anos, as crianças vão passar por essa experiência a partir de um tema estruturador. Isso aqui tem intencionalidade. E isso que nós percebemos, né? É linda a escola, é lindo você ver como que as crianças andam com o nariz empinado, com altivez, empoderadas, articuladas, né? Pessoas fortalecidas, né, com essa criação dessa identidade. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, quando a gente vem de primeiro ano, segundo... Gente, alguém está tirando uma foto para mim? Porque a diretora não pôde vir. Ela está hoje em Fortaleza, dando um curso de educação popular. Aí eu falei, não, pode deixar aqui, não vou falar com a mesma propriedade que ela, né, mas eu quero mandar para ela... que o trabalho dela, né, que tá... esqueci. Então, os anos, então, como que essa parte da ecologia é trabalhado com cada ano, né, que depois eles fazem a exposição, tá vendo? Terceiro ano, quarto ano B, cada um com uma temática, e eles falam, eles demonstram, eles estudam. Posso passar? Aqui, a cultura dos povos tradicionais e a preservação do meio ambiente. Isso daqui é desse ano.
tá? Que eu trouxe para vocês. Então, desde o maternal, vai seguindo. Como que eles pegam essa cultura dos pescadores, das comunidades extrativistas da Amazônia, os catingueiros, pescadores, né, e tudo mais. E os eixos transversais também da educação antirracista e ancestralidade, né? Isso subsidia as práticas pedagógicas que contribuem para a superação de preconceitos, intolerâncias e violências simbólicas dentro do contexto social, valoriza as tradições e heranças culturais africanas e indígenas, desenvolve espaços de promoção da diversidade e reflete sobre políticas de igualdade étnica, cultural e religiosa. Então, precisa ter pessoas, precisa ter currículo, né? E isso precisa acontecer, isso precisa virar aula, né, para se transformar. E aqui a gente percebe, né, como que eles... você chega lá na IACOM, é isso aí. Você vê meninos à frente, protagonistas, acolhida. Isso aqui é um programa, né, que as mães são chamadas... Tem um programa de inclusão, um acompanhamento dessas mães que têm crianças com algum tipo de deficiência, elas são acolhidas, há um acompanhamento da comunidade também muito forte. Então, é só para dar uma pincelada para vocês. Mas e na escola, nas outras escolas, né? Aí, gente, eu estava comentando hoje no almoço, não sei com quem, né? Como que nas escolas, quanto mais ricos de dinheiro, tá, gente? Porque riqueza não é isso. Quanto mais rico de dinheiro você vê, às vezes, as pessoas, mais dificuldade esses temas têm que entrar. E a gente tem que entender, porque quem quer mudar a situação é quem padece na situação. A ideia hoje é muito de conservar, porque as pessoas não querem perder os privilégios. Então, uma educação transformadora, ela tem que ser crítica, não tem como não ser. E aí é o seguinte, a gente vai avançando e vai colocando na pauta, porque os próprios movimentos estão cobrando isso. É muito legal quando uma escola, alguma família cobra, porque teve alguma coisa de racismo e obriga a escola a fazer isso, a escola tem que ter posicionamento antirracista, antipreconceito e tudo mais. E aí a gente vai andando. Uma das escolas da unidade de Contagem já colocou como eixo tanto a questão ambiental quanto a questão também étnico-racial de formação, de levar pessoas, de fazer trabalho com estudantes. E aí sim a gente vai avançando. Mas tem que ter gente que agarre isso e que leve, que vai rompendo aí as portas, né? Obrigada. Muito obrigada, meninas. A gente está caminhando para os 11 minutos finais. Já chegaram algumas perguntas aqui, difíceis de escolher. Eu vou juntar duas perguntas e conectar com uma, que aí a gente consegue abordar três. Acho que eu vou conseguir. Desafio de milhões. Uma pergunta bem interessante sobre... sou um professor de matemática. O professor de matemática poderia abordar a questão do racismo ambiental e da crise climática em sala de aula? Como? Fiquem com essa. E aí, duas perguntas que estão conectadas. Se vocês precisarem, eu repito, tá? Você percebe, essa direcionada à Rita, mas as duas que eu vou conectar, fiquem à vontade para vocês duas responderem. Você percebe resistência dentro das universidades em modificar o currículo para incorporar uma perspectiva decolonial e antirracista? Como a ausência de políticas voltadas para questões de racismo ambiental afeta a formação dos pedagogos em relação à aplicação da Lei 10.639? Falando de educação antirracista e educação ambiental também, é o que a pergunta aciona. Mas eu queria começar por essa pergunta mais prática, da matemática. Como eu ensinaria sobre racismo ambiental e crise climática? Essas temáticas, as duas,
elas não são privilégios ou prioridade de nenhuma disciplina. Então, quando era professora de educação física, eu que implantei a coleta seletiva na escola. Isso é de se esperar de um professor de educação física? Não. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque isso tem a ver com aquela educação de E maiúsculo. Porque todo professor precisa pensar em termos desses referenciais. Se hoje nós precisamos romper com racismo, com preconceito, com homofobia, com machismo, todo educador precisa ter isso como pauta. E com certeza, por isso que eu falo que não é mais conteúdo nem mais disciplina. Porque na matemática, na filosofia, na educação física, na arte, vocês vão encontrar muitas oportunidades para abordar isso. É só vocês pesquisarem, é só vocês terem que começar a ler quais associações que vocês fazem, né? Em que medida que esse conteúdo fortalece uma visão e enfraquece a outra. Tá? O tempo aqui não dá para falar muito, mas essa é basicamente a resposta, né? Agora, como que a matemática vai fazer, gente, aí não me pergunta isso, porque eu não sei. Eu acho que a própria Bárbara já deu N exemplos, né? Muito bom, obrigada. Você quer responder sobre essa ou quer seguir para outra pergunta? Não, gente, eu sou economista. O que eu gosto é de número. Também gosto muito de número. Oi? E sou professora nas universidades, sou professora de estatística, né? E eu sempre começava as aulas de estatística ou de métodos quantitativos com racionais MC, né? 50% dos jovens de periferia já sofreram violência policial. Na universidade, apenas 2% dos alunos são negros. Então, isso é muito importante, porque é importante a gente trazer para a realidade social, né? Essas questões. A matemática ela não está distante da nossa vida. Quando a gente faz uma conta para pegar um ônibus, a gente está fazendo conta, tem que pegar 2 ônibus, um metrô, para chegar no meu serviço. Né? Eu tenho tanto de dinheiro no bolso, tenho que pagar, tenho que comer, tenho que vestir, tenho que comprar um tênis para a criança. Então você está fazendo conta. Quando você pensa, vou ter que gastar mais de Uber para correr para casa porque está chovendo, eu estou fazendo conta, eu estou fazendo matemática. Então é muito importante que a gente traga isso para a realidade social das crianças, para dentro dos currículos. É muito importante, eu sou pesquisadora da UFRJ, né, e lá desenvolvo a minha pesquisa sobre racismo ambiental e desenvolvimento econômico. E eu faço uma análise quantitativa dessas informações, né, nos territórios de barragem de rejeito de mineração. E você vê que, majoritariamente, a população desses entornos, que são propensos a desmoronamento de barragem, não sei o quê, que morre todo mundo, que acaba com o território, acaba com a agricultura familiar, é majoritariamente negra e sempre acima da média do Estado. Então, é muito importante quando você traz esses números para a realidade social das pessoas e aí você faz a abordagem do racismo ambiental. Quantas pessoas, é muito engraçado, porque mesmo quantas pessoas possuem saneamento básico na linha de indigência por raça, cor. Você pensa que é todo mundo igual, afinal de contas é todo mundo pobre. Mas aí eu venho com uma outra frase que eu adoro também, de um outro cara, né, que há muito tempo atrás eu conheci, já não vejo há muitos anos, que é o M.V. Bill. Preto e pobre é parecido, mas não é igual. Então é muito importante, porque mesmo nesses estratos mais pobres, 80% das pessoas na linha de pobreza, de indigência, que não possuem saneamento básico, são negras. Então é muito importante que a gente traga essa realidade, porque isso é racismo ambiental. E isso está nos números. E aí, por isso, né, eu trago tanto a matemática, e peso a mão na matemática e na estatística. Porque eu acho muito importante, porque dizem que isso não é coisa para a gente. Né? A gente tem que ir o tempo todo para humanas, para sociais, para isso, para aquilo.
Mas a gente tem que estar nesses espaços disputando esses números. Porque esses números falam da nossa realidade. E eles não estão distantes da gente quanto a gente pensa, e nem do racismo ambiental. E só para falar uma coisinha rapidinho, gente, eu juro que eu já estou passando do tempo, mas é que eu recebi aqui uma cartinha que diz assim, ó, tem uma dica de um documentário em massa para vocês assistirem do coletivo Muriqui, né? As Vozes do Paraíba. Já está no YouTube, né? Da Madalena aqui que mandou esse recadinho. Gente, estou me sentindo num programa de auditório, assim. Luz total, né? Aquela coisa que você vai, fala, então lê os recados, daqui a pouquinho você fala as caravanas, caravana de tal lugar, de tal lugar, de tal lugar, então. Tá bom, gente? Um beijo aqui, axé. Até as próximas perguntas. Eu não vou conseguir que as meninas respondam a próxima pergunta. A gente está aqui nos minutinhos finais. Lógico, querendo agradecer muito. A gente consegue... O que mais legal, eu acho que o que mais gostei, né? Eu conversei demais com elas, né? Maravilha. Então, vamos fazer uma promessa muito boa aqui. Todo programa tem entrega de brindes, né? De sorteios. Então, eu vou... Então, eu trouxe aqui... não sei como que eu vou fazer, mas são algumas coisinhas, traduções. Então, por exemplo, esse aqui é o nosso manual de guia de resíduos, né? Que explica... Então, vem cá, você. Você é de onde? Isso, a caravana, gente, acho um luxo. Irajá. De Irajá, ó, gente, estou lá do sul. É um bag que todas as pessoas que querem participar da coleta seletiva pega e leva para casa e coloca seus resíduos e traz. Ô, minha filha, você está tão feliz, vocês duas. Aqui são 2 folhetinhos, tem o terceiro, que são coisas que a gente prega. O que evitar, por que evitar, e você pode substituir por quê. Ou seja, é uma ideia que você ajuda. Ninguém quis, né? E a última coisa é esse guia de boas práticas. Então vem cá, meu Alago. Ele, coitadinho, ele levantou às vezes. É melhor jogar feito por 70 pessoas, sendo 50 estudantes e 20 adultos da escola, que nós chamamos os estudantes falando assim, vocês se comprometem a fazer o quê? Né? Dentro de categorias de água, papel, papapá, papapá, papapá. Então, é assim, a gente vai inventando as coisas para... vocês podem me pedir... Eu tenho download para fazer, tem o guia que eu escrevi para o Ministério Público de Minas Gerais, que chama Animal Não Humano Presente, as relações entre o animal humano e não humano na educação. Foi uma encomenda do Ministério Público por conta das denúncias que eles recebem de maus tratos ou práticas equivocadas em relação aos animais. E eu escrevi esse guia, vocês me acham aí. Me acha no Aleluia Eringer. Gente, Aleluia não tem muito não, né? Só vai aparecer lá, sou eu. Só tem ela no LinkedIn. Então, tem no LinkedIn e no Instagram. Vocês me mandam lá, que eu mando o link para vocês do que... Bom, gente, eu já minhas fichas já joguei fora. Eu não tenho brinde, mas quem quiser uma ficha, eu tenho. Eu vou encerrar. Acho que o mais gostoso foi poder ver essa sinergia de discursos. Rita com um discurso potente. Aleluia, ninguém percebeu, mas eu vou ter que explicar para vocês que ela é mineira, né? Então, esse discurso assim, aconchegante, cheio de doce de leite, pão de queijo. Então, foi uma conexão muito legal. Eu quero muito agradecer. O perfil do LinkedIn das duas, quando vocês colocarem, vai ter todas as publicações que elas citaram. O Não Humano Presente, que tem a citação da publicação, Ciranda dos Povos, os 2 últimos artigos, tem muita coisa legal. E aí eu acho que é uma conexão boa para vocês conhecerem mais do trabalho. E aí,
Não, ficou faltando a pergunta? Minha promessa, vem para cá que vai acabar, a gente responde pessoalmente. Porque a gente tem que liberar para o próximo painel, que eu tinha que ler um monte de recado aqui, mas não vai dar tempo. Continue por aí. Obrigada, gente. Uhul!